Olha só, pega caneta e também papel, porque eu vou passar muita informação a respeito da Petrobras. Dividendos extraordinários, cifra bilionária, provento triplo para esse primeiro trimestre agora de 2025, fora esses dividendos que já estão em aberto, uma máquina de dividendos. Eu, inclusive, vou fazer um novo aporte na empresa, vou trazer alguns dos motivos aqui também para ajudar vocês, já que esse é o intuito aqui do canal, mas a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui e deixar aquele like. Venham comigo aqui para a tela. Falando de valores. Abrindo aqui ó, a cotação do petróleo do tipo Brent, que é o tipo de petróleo comercializado pela Petrobras, na faixa de 72 dólares o barril, inclusive no dia de hoje subindo aqui mais ou menos 1%, levando a cotação de Petro 4. Mas vejam o seguinte, quando a gente pega lá, ó, 24 de março do ano passado, o preço do barril estava na faixa de 90 dólares, então caiu pra caramba daquele período até agora. Variação aqui, ó, no último ano, mais ou menos 16%. E claro que isso fez com que os resultados da Petrobras caíssem, mas não apenas isso, muito cuidado, tá? Vejam aqui lucro líquido da empresa, quando a gente compara 2023 versus 2024, realmente uma baita queda. Quando a gente abre aqui o LPA, que nada mais é que o lucro por ação da companhia, a gente percebe que finalizou 2024 com LPA de R$ 2,81, valor muito baixo, inclusive bem abaixo aqui de valores passados, tá? Mas entrou no cálculo aqui também não apenas essa queda aqui da cotação do barril de petróleo que acaba impactando a companhia. Durante o quarto trimestre, pessoal, a empresa reportou prejuízo. Olhem só, Petrobras reverte lucro e tem prejuízo de mais ou menos 17 bilhões no quarto trimestre. Calma, eu já expliquei isso para vocês em outro vídeo, só estou trazendo porque eu preciso enfatizar para que a gente possa levar em consideração no cálculo ali na frente, tá? A companhia informou que o prejuízo reflete principalmente o impacto da desvalorização cambial, evento de natureza exclusivamente contábil, maiores provisões sem efeito caixa nas despesas operacionais, compensados parcialmente por menor IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Desconsiderando os eventos exclusivos, a Petrobras teria registrado aqui um lucro de quase 18 bilhões. Então, esse prejuízo do quarto trimestre acabou levando aqui o lucro da empresa lá para baixo e, claro, o LPA também despencou. Mas ainda assim, olhem que interessante, quando a gente olha o preço justo de Petro 4, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Felipe, não sei do que você está falando, quem é Benjamin Graham, o que seria preço justo. Benjamin Graham, pessoal, é o pai do velho Investing, tá? Autor desse maravilhoso livro aqui, é Investidor Inteligente, inclusive foi professor do Warren Buffett, tá? E o preço justo, ou então o valor intrínseco de uma ação, ele leva em consideração o LPA, que é o lucro por ação, e também o VPA. E eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês. Levando em consideração, olha só, o LPA de R$ 2,81, que caiu pra caramba, tá, pessoal? Mas tem, inclusive, aqui não recorrentes. E também o VPA de mais ou menos R$ 28, o VPA seria o valor patrimonial por ação. Hoje, o preço justo de Petro 4 seria mais ou menos R$ 42, e o preço atual beirando aí, né, R$ 36,80, R$ 36,90, abaixo dos R$ 37. Então, estaria abaixo do preço justo, mesmo estando defasado o LPA. Agora, vejam que interessante aqui. A projeção do mercado para esse ano de 2025 é de um LPA para a Petrobras, já normalizado aqui, de R$ 8,70. Olha que paulada. R$ 8,70. Acabei de mostrar para vocês que hoje está abaixo aqui de R$ 3. Como é que ficaria o preço justo, levando em consideração, pessoal, esse valor de 8 e pouquinho, tá? 8,70. Vamos colocar aqui, então, 8,70. O VPA, vou manter R$ 28, tá? Manter os R$ 28 por ação. Qual seria o preço justo, então, o valor intrínseco de Graham? Lembrando, pessoal, que o Graham gostava de investir em ações descontadas, ações subvalorizadas. Essa é a ideia aqui do velho Investing, tá? O preço justo com esses valores de 8,70 e R$ 28 de valor patrimonial por ação, levando em consideração que deve manter, daria aqui um preço justo de R$ 74.
E hoje, pessoal, o ativo abaixo de 37. Então, margem de segurança elevadíssima. Mas vamos levar em consideração que não vai subir tanto esse LPA. Vamos ser um pouco mais conservador. Vamos olhar aqui o passado. Vamos levar em consideração esse valor de R$ 3,08 para a gente calcular aqui. Olha só, pessoal, levando em consideração o valor de R$ 3,08, bem conservador, deve ser acima disso, inclusive a minha projeção é acima disso, mas olha só, ainda daria um preço justo de R$ 44. Então a margem de segurança no dia de hoje seria muito grande, tá? Mas, lembrando, né, pessoal, são apenas projeções desses valores que estou trabalhando aqui com vocês e mostrando para vocês. Mas ainda assim, mesmo hoje com esse valor de LPA defasado, Petrobras estaria abaixo do preço justo. E o que pode acontecer com a empresa com o petróleo voltando lá para a faixa de 80, 90, 100 dólares o barril? Pessoal, obviamente a empresa deve disparar, tá? Tanto é que se você olhar aí as recomendações, né, dos analistas, é que todo mundo aqui mandando comprar Petrobras porque tem preço-alvo de 46, 48, 50, 52, já vi até acima de R$60, tá? Não estou comprando por conta das recomendações dos analistas, mas sim de acordo com os meus próprios estudos, inclusive vou fazer um aporte aqui agora na carteira, pessoal. TVI, que é a carteira Value Investing. Esse aqui vai ser o segundo aporte na carteira. O primeiro aporte eu deixei registrado, vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, criei uma playlist, a playlist TVI. O primeiro aporte foi também comprando Petrobras e o segundo aporte vai ser também, tá? Justamente porque, ao meu ver, é uma empresa descontada. Eu posso ganhar aqui na valorização e também nos dividendos, que é a segunda parte do vídeo, tá? Vou fazer um aporte aqui com vocês. Acabei de enviar R$300 para a conta da corretora. E como a corretora que eu utilizo é internacional, eu posso até, inclusive, já converter para dólar, caso eu queira, caso eu quisesse aqui comprar ativos internacionais, tá? Mas não é o caso. Real brasileiro, vou transferir aqui para a conta de trading, que é a conta de negociação, para que eu possa comprar os ativos. Com isso, agora eu já posso comprar aqui, então, algumas ações de Petrobras. Felipe, quantas ações você vai comprar? Eu vou comprar 8 ações, tá? Mandei aqui R$300, então vou comprar 8 ações da empresa, ao preço aqui de R$ 36,80. Rapidamente, olha só, agora eu possuo, então, 18 ações na carteira Value Investing. Eu não sei qual corretora vocês utilizam, mas eu gostaria de convidá-los a conhecer a Quantifer, que é a corretora que eu utilizo internacional e livre de taxa. Por ela, você pode investir em ações brasileiras, ações americanas, ETFs, criptomoedas e não pagar nenhuma taxa por isso, tá? Nem na hora de abrir conta, nem na hora de comprar um ativo, vender um ativo, você não vai pagar realmente nenhuma taxa. O melhor de tudo, você que me acompanha aqui, que abre conta na corretora e coloca o meu código de convite Felipe no seu primeiro depósito de no mínimo R$300 e utilizando esse valor aí dentro, comprando o que você quiser, já que o dinheiro é seu, você vai receber uma recompensa em ações do Banco do Brasil, tá? Eu vou deixar QR Code aqui na tela e também links aqui na descrição. Eu já fiz o tutorial mostrando passo a passo certinho de como abrir conta, tanto pelo computador até mesmo pelo celular. Então aproveitem, testem aí a corretora. Tenho certeza que vocês vão gostar e ainda irão receber um bônus em ações, né? Que maravilha, pessoal. De nada, tá? Olha aqui. Petrobras deve pagar 13 bi em dividendos no primeiro trimestre de 2025 e o Bradesco também espera aqui, ó, dividendos extraordinários de mais ou menos 11 bilhões. Fiquem comigo até o final porque eu montei aqui um material bem separadinho, bem didático com valores em dividendo por ação, tá, pessoal? A Petrobras deve pagar 2,3 bi de dólares, ou então equivalente a mais ou menos 13 bilhões de reais em dividendos neste primeiro trimestre, isso de acordo com os analistas do Bradesco BBI. Essa distribuição implica em um aumento de mais ou menos 700 milhões sobre o anúncio feito pela petroleira após os resultados aí do quarto trimestre, e o mercado não gostou, né? Em relatório, o Bradesco afirma que a queda dos investimentos feitos pela Petrobras no primeiro trimestre deve levar ao aumento nos dividendos. O nível de despesas de capital, CAPEX, da petroleira, deve recuar de 4,4 bi de dólares para 3,5 bi, próximo à média da empresa.
Além disso, o Bradesco espera a retomada da recuperação tributária da estatal junto ao CARF. Estrangeiro muda olhar sobre Petrobras após os dividendos. No exterior, o Bradesco BBI notou uma mudança na forma com que os investidores estrangeiros olham as ações da Petrobras no dia de hoje. Vamos buscar entender aqui. Os dividendos da Petrobras sempre foram olhados com lupa pelos bancos estrangeiros, mas agora os investidores e muitos investidores pessoa física, tá, pessoal, se apoiam mais no provento na base trimestral do que na estimativa anual fornecida pela empresa. Até porque a atual política de distribuição da empresa, a atual política de remuneração aos acionistas é de distribuir a cada trimestre, tá? Isso agora, pode ser que mude. O BBI tirou esta conclusão a partir de conversas com agentes estrangeiros na última semana. Abre aspas. Agora, eles olham mais de perto os dividendos da Petrobras trimestre a trimestre, ao invés de pensarem no provento em 12 meses. E claro, isso também faz preço na empresa, né? Isso a partir da surpresa negativa com o anúncio aí após o quarto trimestre. Os dividendos anunciados pela empresa no final de fevereiro decepcionaram o mercado financeiro porque vieram, então, abaixo do esperado. Em fala a analistas, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a empresa não teria mesmo nível de capex no primeiro trimestre, o que é maravilhoso, né? A surpresa veio porque a Petrobras antecipou no quarto trimestre despesas de capital para o funcionamento do navio plataforma Tamandaré. O navio, que tinha entrada operacional prevista para este ano, mas começou a funcionar ainda no ano passado. Se os investimentos da Petrobras, voltarem ao normal, isso faria com que os dividendos da petroleira também retornassem à média, para além de 2 bilhões de dólares, tá? Agora vamos falar aqui de dividendos extraordinários. Eu já quero falar também de provento triplo agora para o primeiro trimestre e trazer aqui alguns dados. Peguem, como eu disse no início do vídeo, peguem caneta e papel aí, porque tem bastante coisa para vocês anotarem aqui. Bradesco BBI, dividendo extraordinário deve chegar a mais de 11 bilhões. O Bradesco acredita que a volta ao normal para os dividendos da Petrobras pode significar um novo gatilho para as ações. Sem contar também, pessoal, que eu já trouxe aqui em outro vídeo, a questão eleitoral, né? Ano que vem estamos chegando no período de eleição. Sendo assim, dependendo de algum candidato, né, que se apresente, não vou nem dizer que ganhe, mas algum candidato que se apresente, isso pode fazer preço aqui na empresa, sem dúvida alguma. O pagamento acima de 2 bilhões de dólares pode retomar a confiança do investidor. Abre aspas. Pode solidificar a ideia de que os dividendos do quarto trimestre foram atípicos e não representam uma mudança na estratégia de alocação de capital na empresa. Fecha aspas. Segundo a estimativa do Bradesco, a Petrobras deve pagar 13% do valor da ação em dividendos pelos próximos 12 meses. O dividendo extraordinário da Petrobras deve alcançar 2 bilhões de dólares, projeta o Bradesco BBI, que corresponde a mais ou menos 11 bilhões de reais. Tá? Fiquem comigo que eu já vou trazer aqui para vocês esses valores em dividendo por ação. Estou abrindo aqui o site da companhia em eventos. Vejam que no dia 12 de maio a empresa vai divulgar os seus resultados do primeiro trimestre. E no dia seguinte, pessoal, fará a teleconferência apresentando esses resultados. E aqui ela deve anunciar, então, algum provento. E, ao meu ver, não deve ser um único provento. Olhando o histórico da companhia, vejam aqui, 2022, estou no site da empresa, tá? Isso tudo que eu estou mostrando, vocês têm acesso aqui. Basta entrar no site da empresa. 2022, ó, ano fiscal de 2022, primeiro trimestre, nós tivemos 3 proventos, então provento triplo. 2023, a mesma coisa aconteceu, olha só. 3 proventos, provento triplo. E 2024, ano passado, a mesma coisa aconteceu, provento triplo. Sendo assim, pessoal, muito provavelmente a empresa vai anunciar aqui, se ela trabalhar de acordo com o histórico, 3 proventos. Pode ser que seja 1 ou 2 anúncios, mas que dividam aqui em 3 pagamentos. Além disso, temos já 2 proventos em aberto, tá? São 2 dividendos no valor aqui de 35 centavos por ação cada um. Então, totalizando 70 centavos, tá? Data com desses 2 proventos, 16/4. E a data do pagamento, pessoal, vai ficar para o mês 5 e também para o mês 6, tá? Então, temos 2 proventos em aberto, mas
3 proventos agora para o primeiro trimestre que a empresa deve anunciar. Ainda não temos data nem valores, mas vamos aguardar a data. Pode ser que venha aqui junto com o balanço, de acordo com o histórico da empresa, mas ela deve trabalhar aqui de acordo com o seu histórico com 3 proventos, tá? Pelo menos é isso que a gente espera, né? E para esse ano aqui de 2025, eu projeto em torno de R$ 4,19 de dividendo, tá? Isso dividendos ordinários, dividendos recorrentes, sem levar em consideração dividendos extraordinários, dividendos não recorrentes, tá, pessoal? Apenas de acordo com os resultados aqui recorrentes da companhia. R$ 4,19, o que daria um yield projetivo de 11,4%. Agora, para a gente finalizar aqui, eu trouxe alguns pontos para vocês, olha que legal. Pegando os valores de dividendos que estão em aberto, então 2 proventos de 35 centavos, ainda do quarto trimestre de 2024, já anunciados aqui, somando eles dá mais ou menos 70 centavos, tá? A projeção do Bradesco para esse primeiro trimestre, de mais ou menos 13 bilhões, dá aqui em torno de R$ 1,01 por ação. Somando o que está em aberto do quarto trimestre, mais o projetado do primeiro trimestre, fica aqui na faixa de 1,71, isso recorrente, o que daria mais ou menos 4,6% de dividend yield. Agora, o dividendo extraordinário que o Bradesco projeta aqui, de mais ou menos 11,4 bi, fica na faixa de 88 centavos por ação e daria um dividend yield de 2,4%. Mas claro, né, pessoal? Dividendos extraordinários, não dá pra gente esperar, a gente nem sabe se a empresa vai distribuir para os acionistas, pode ser que ela use para outra coisa. Projetado por mim, acabei de falar para vocês, para esse ano de 2025, levando em consideração dividendos recorrentes, R$ 4,19, o que daria 11,4% de dividend yield. Agora, olha só, quando a gente soma aqui, que ainda dá tempo de receber o provento do quarto trimestre, 70 centavos, mais o que eu projeto para esse ano de 2025, que é R$ 4,19, mais o extraordinário aqui, ó, daria um dividendo de quase 5,80, pessoal, e um dividend yield de quase 16%. Nada mal, né? Mas isso, claro, levando em consideração o provento ali recorrente. Vejam aqui na minha planilha de projeção de dividendos e preço teto. Calculando o preço teto com 6% de yield esperado, que é o padrão do Décio Bazin, que é o que o Barsi utiliza, daria um preço teto projetivo de R$ 69,00, margem de segurança superior a 90%. Mas é uma empresa estatal, né? Ainda mais, controlador é a União. Então a gente sabe que dá para a gente exigir um prêmio maior, dá para a gente aqui trabalhar com uma margem de segurança maior para a gente ter uma maior segurança mesmo, tá? E correr menos risco. Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, pessoal, 10% de dividend yield desejado. Ainda assim, ficaria abaixo do preço teto. Olha só, Petro 4 teria como preço teto projetivo com 10% de yield desejado, R$ 42,00. A margem de segurança fica na faixa de 14% e o yield projetivo mantém lá na faixa de 11,4%. Ao meu ver, é um bom negócio, por isso então estou comprando para essa nova carteira CVI, né? Carteira Velho Invest. Lembrando de novo, isso não é uma recomendação de investimentos, estudem aí os ativos que vocês vão entrar, tá?